Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero conversar com vocês hoje sobre congelamento emocional. Geralmente o congelamento emocional ele se dá por conta de algum momento traumático, por exemplo, uma dor ou um sofrimento emocional que foi causado por um evento doloroso ou por um forte impacto emocional. Por exemplo, de repente a pessoa sofre um abandono paterno ou materno, por exemplo. Isso gera um trauma emocional na pessoa. De repente a pessoa sofreu um acidente de carro, no trânsito, por exemplo, e isso foi muito traumático, a pessoa se machucou bastante e geralmente isso dá um congelamento emocional. Às vezes, se for numa criança, esse congelamento emocional, ele vai fazer com que essa criança ela fique com essas emoções abaladas durante muito tempo da vida dela. E quando ela chega na vida adulta, ela vai vivendo a vida e vai sentindo alguns medos, vai sentindo uma forte ansiedade. E ela vai sentindo assim com que parece que aquilo está impregnado nela ali, ela não consegue então se desenvolver. O congelamento emocional ele se dá por um trauma ou se não por uma crença limitante. O que é uma crença? É uma interpretação. Por exemplo, às vezes tem aquelas crianças que os pais, a mãe ou o pai, eles falam assim: você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você não consegue aprender. Ou às vezes um professor lá na escola que fala para o aluno: você não vai ser nada não, você não vai nem conseguir terminar aqui essa série. E aí isso vai dando congelamento emocional. Isso pode acontecer tanto na infância quanto na adolescência ou até mesmo na vida adulta, devido a um forte impacto emocional ou por pancadas emocionais. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina que um carro ele está vindo em alta velocidade numa rodovia e lá vem um carro de lá e o outro está indo de cá e de repente eles batem de frente e há um forte impacto ali de forma que aquele carro dá uma perca total e acaba com tudo ali. Isso aqui é um forte impacto. Na vida da gente emocional acontece isso também, um forte impacto emocional que muitas vezes trava a pessoa, gera medo, gera assim uma descompensação emocional e a pessoa vai levando isso para a vida dela ao longo da vida dela. E às vezes na vida da pessoa vai dando alguns travamentos e a pessoa não sabe o porquê que isso aconteceu. Exatamente por conta de um trauma. Esse trauma pode ser um forte impacto emocional ou pode ser pancadas emocionais ou machucaduras emocionais que vai acontecendo ao longo da vida. Por exemplo, imagina que uma pessoa tem um carro e ela pega um martelo e todo dia, de manhã, de tarde e à noite, ela vai lá e dá uma martelada no carro. De manhã, de tarde e à noite, dá uma martelada nesse carro. Imagina daqui a 10 anos, como é que esse carro vai estar? Completamente marcado, completamente destruído. E por que eu estou dizendo isso? Para você entender que na vida acontece muitas vezes isso. Existem pessoas que elas vão recebendo marteladas emocionais a vida inteira. Ela vai recebendo nãos, ela vai recebendo traumas, vai sendo acumulado durante a vida dela inteira e isso vai sufocando ela e quando vê essa pessoa está num desconforto emocional muito grande e num congelamento emocional. Deixa eu dar um exemplo prático de uma situação que já aconteceu com a pessoa que eu atendo. Essa pessoa tinha uma fobia muito grande de faca. Ela não conseguia ver as facas lá na cozinha, tinha que esconder, guardar. Dificilmente ela pegava uma faca. Quando pegava era aquele impacto emocional que ela sentia, aquele pânico, aquele medo. E dentro de um trabalho com a terapia de reprocessamento generativo, eu fui trabalhando com essa pessoa
E a gente descobriu que em um momento da vida dela, lá na fase entre 0 a 10 anos, ela descobriu que a mãe dela, quando ficava nervosa, ela pegava uma faca e ela ficava riscando a parede e dizendo assim: vocês vão me deixar doida. Eu quero ver quando eu morrer como é que vocês vão ficar. E aí essa pessoa ficou com esse congelamento dessa fase. Hoje, na vida adulta, ela tinha medo de faca. Nós fizemos um trabalho de reprocessamento com ela. E hoje ela perdeu completamente essa fobia de faca. Ela não sente mais. Inclusive, em uma das sessões que eu fiz com ela, eu perguntei: e aí, aquela fobia de faca? Eu estava fazendo online com ela. Ela foi lá na cozinha, pegou uma faca gigante do cabo branco e mostrou para mim: ó, não sinto mais medo nenhum de faca. Ou seja, porque foi reprocessado. Se não tivesse passado por uma mentoria emocional como essa, é bem provável que ela estaria com essa fobia até hoje. Tem uma outra pessoa que eu atendo, que essa pessoa ela tem 50 anos de idade. Quando ela tinha 8 anos, alguém fez um bolo de trigo comum em casa e pegou uma vela, a vela comum dessas que quando acaba a energia a gente liga para iluminar, e colocou no bolo e foi cantar parabéns para ela. Perceba como é que acontece. Esse episódio gerou um congelamento emocional nessa pessoa. Por quê? Porque ela estava fazendo 8 anos e ela via que nas festas de criança de aniversário que ela ia, tinha um bolo confeitado, tinha apito, tinha balão, tinha enfeite. E na festa dela simplesmente estava lá um bolo de trigo com a vela comum acesa em cima e o pessoal cantando parabéns. E ela se sentiu decepcionada com isso. E isso gerou um congelamento emocional na mente dessa pessoa, que ela sente que as pessoas não têm muita importância a ela. Ou seja, porque aquele episódio, ela sentiu que aquele episódio não teve muita importância, as pessoas não se importaram com ela. Quem sabe você tem vivido isso, congelamento emocional. Quem sabe você hoje está com 20, 30, 40, 15, não importa a idade, mas de repente você vai vivendo como se você tivesse 3, 4, 5 anos naquela fase onde que aconteceu exatamente esse congelamento emocional. Quem sabe isso se deu por conta da perda de um filho, quando você estava grávida e no parto a criança morreu. Quem sabe esse congelamento emocional aconteceu por conta de um ente querido que morreu, que você perdeu a sua mãe, o pai, alguém muito próximo de você, e aconteceu esse congelamento emocional. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque existe a possibilidade de você sair desse congelamento emocional, dessa situação emocional que você tem vivido, zerar tudo isso na sua mente, no seu inconsciente, e você superar isso e viver de uma forma muito melhor. Ok? Queria falar isso com vocês. Um forte abraço a todos. E não fique aí nesse congelamento emocional. Há uma possibilidade enorme de você se desvencilhar disso através de uma mentoria emocional, através de um processo terapêutico. Então fica aqui essa palavra para vocês. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.